Olá, aluna, aluno, sou o professor Edivaldo e convido você a assistir comigo hoje a aula sobre o reino animal. Bom, quando a gente fala em reino animal, o estudo do reino animal, a gente fala o que? De zoologia. Então, quando você escutar ou ler esse termo, zoologia, quer dizer o quê? Que é a ciência que estuda os animais. Zoo, animais, em latim, e logia, estudos, né, em latim. Então, zoologia é a ciência que estuda os animais. Eu vou falar para vocês aqui algumas das principais características dos animais. E presta bem atenção e estuda, porque essas características é muito cobrado em provas. Então, é bom você estar antenado nessas características aqui. Primeira característica, os animais são organismos eucariontes, pluricelulares, heterotróficos. Maioria dos animais possuem capacidade de locomoção, tá? Algumas espécies são imóveis, certo? Mas a grande maioria possui capacidade de locomoção, sendo até uma característica deles. Maioria possui reprodução sexuada. Também já falei numa aula. O que é a reprodução sexuada? Eu preciso de um macho e de uma fêmea e dos gametas de ambos. O que é o gameta? O macho o espermatozoide e a fêmea o óvulo. Quando eles se unem, formam o zigoto, dando origem a um novo ser. Então, a maioria dos animais, a reprodução deles é sexuada. Eles não possuem celulose nem clorofila, isso é uma característica das células vegetais, portanto, das plantas, os animais não possuem, certo? A maioria possui uma simetria bilateral. O que é? Duas metades do corpo simétricas, um lado semelhante ao outro. São aeróbicos. O que é aeróbicos? Consomem oxigênio. Esse oxigênio pode ser tanto da atmosfera, o oxigênio terrestre, ou em ambiente aquático, o oxigênio dissolvido na água. Um exemplo, os peixes. O que ele consome? Oxigênio. Aonde que está o oxigênio? Dissolvido na água, certo? E são classificados em filos. Os animais, a classificação que eles recebem são os filos. Lembra de taxonomia? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Tá? Isso é uma classificação taxonômica. Então, aqui a gente está falando do reino Animalia, certo? E a maioria, ou todos eles, estão classificados em filos. Então, olha só, a gente vai falar dos principais filos aqui. Nós temos os poríferos, o exemplo, a esponja marinha. Quais são as principais características dos poríferos? Aquáticos, sem órgãos de locomoção, eles são sésseis, vivem isolados ou formam colônias. Formam colônias o quê? Com outros indivíduos de poríferos, principalmente na época da reprodução. Os cnidários, que são os corais, as águas-vivas, os pepinos do mar, eles são o quê? Também aquáticos de ambiente marinho, com formas fixas e móveis. Então nós temos algumas espécies que são fixas, outras que são móveis, e vivem também isolados ou em colônia. Aí nós temos os plateumintes, que são as planárias, as tênias, são vermes de corpo achatado e podem ser de vida livre ou parasitas. Parasitas, aqueles que dependem de um hospedeiro para a sua sobrevivência. Nós temos também os nematódios, que são lombrigas, a filária, que são o quê? São vermes, só que a diferença dos nematódios para os plateumintes é o quê? A questão do corpo. Platelminte, corpo achatado, nematóide, corpo alongado, cilíndrico e também pode ser de vida livre ou parasita. Outro exemplo de filo do reino Animalia é os anelídeos, as minhocas. As minhocas são anelídeos, sanguessugas. Qual que é a principal característica? Ela possui um corpo em anéis, certo? Se você pegar uma minhoca e olhar lá, você tem vários anéisinhos que unem, essa é uma principal característica dos anelídeos. Ou é segmentado. Nós temos também os artrópodes, o principal exemplo é a aranha, né? Mas nós temos crustáceos, nós temos quilópodes, diplópodes, grande parte dele, a maioria, são insetos. E quais são as suas características? Possuem um corpo segmentado, coberto por um exoesqueleto e pernas articuladas. O escorpião é um exemplo de artrópode, junto com a aranha, o carrapato, o ácaro, ok? Nós temos os moluscos, ostras, caracóis, lesmas, que possuem qual que é a característica? Corpo mole. E ele pode ter uma concha de proteção, constituída basicamente por bicarbonato de sódio, ou não. Um exemplo, a lesma não possui.
E as ostras possuem essa carapaça que serve como abrigo e proteção. Nessa mesma linha de filos, os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, são também representantes do reino animal. Então, quais são as suas características? Seres marinhos, com espinhos na pele, e o esqueleto de carbonato de cálcio. Tá? Esses aqui são os seus principais exemplos. Então, os cordados. Grande parte dos animais vertebrados são os cordados. E qual que é a principal diferença dos cordados? A presença da medula espinhal. Nós, seres humanos, somos do filo cordados. Por quê? Nós possuímos medula espinhal, coluna vertebral. Essa é uma característica que você encontra somente nos cordados. Ou, uma forma mais simples, são os animais vertebrados. Quando eu falo animais vertebrados, são aqueles que possuem vértebras, do filo cordados. E aqueles, todos os outros que nós vimos antes, são invertebrados, porque eles não possuem a coluna vertebral, ok? Então, o filo cordado, eu vou dar uma atenção maior para ele aqui, porque grande parte do que é pedido em prova, o que é trabalhado, cai em cima dele, né? Não esquecendo dos demais lá. Mas o filo cordado ele é dividido em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E cada um vai ter uma característica. Então o peixe vive em ambiente aquático, pode ser doce ou salgado, possui nadadeiras, possui bexiga natatória. Os anfíbios, eles dependem da água na fase inicial de vida deles. Então a reprodução, o desenvolvimento ocorre na água, então eles são dependentes disso, é uma característica. Tá? Os répteis possuem um corpo recoberto por escamas ou carapaças, e esses 3, peixes, anfíbios e répteis, outra característica deles é que são animais heterotérmicos ou pecilotérmicos. O que é isso? A temperatura corporal deles varia de acordo com a do ambiente. Então, se está com o ambiente com a temperatura baixa, a temperatura corporal deles também vai estar baixa. Diferente de nós, mamíferos, humanos, que somos homeotérmicos. Nós mantemos uma constância de temperatura. Tá? Continuando ali, ó, aves, corpo recoberto por penas, possuem bico, capacidade de voo. Algumas, nem todas as aves possuem capacidade de voo. E por último, o mamífero. Qual que é a principal característica do mamífero? O leite materno. O alimento na fase inicial do mamífero é o leite materno. Bom, espero ter ajudado você nesse conteúdo, desejo bons estudos e até o futuro.